Hoje é sexta-feira, você sabe, tem aqui no programa Tribuna Livre o quadro Cospe Fogo. E hoje o assunto é o crescimento, é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque o crescimento de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ele foi quase 5 vezes maior do que uniões entre casais formados por homem e mulher no período de 2014 a 2015, segundo dados das estatísticas do Registro Civil divulgados aí pelo IBGE. Estatísticas do Registro Civil, as uniões igualitárias cresceram 15,7%. Entre os héteros, aumentaram 2,7%. Desde 2013, o casamento de papel passado entre cônjuges do mesmo sexo biológico aumentou 51,7%. A união homoafetiva, ela é uma realidade no Brasil desde 2011, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, equiparou a união homossexual à heterossexual. 2 anos depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 175, decidiu que os cartórios brasileiros seriam obrigados a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo e não poderiam se recusar a converter união estável homoafetiva em casamento. Apesar de importante, a decisão não tem a mesma força do que uma lei e pode ser contestada por juízes, dificultando o processo. Para muitos, a oficialização da união no papel passado é uma atitude política de afirmação de direitos da população LGBT. Para outros, assim como acontece na união entre pessoas de sexos opostos, pode significar a cristalização de um compromisso. A discussão, a polêmica e o debate propriamente dito fazem parte da vida em sociedade. E, além disso, são positivos quando objetivam buscar consensos em nome da tolerância e da coesão social. Agora no Tribuna Livre. Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. E claro, o quadro tem a intenção aí de levar até você, ouvinte, um debate sobre assuntos relevantes do dia a dia. A ideia é utilizar esse espaço para esclarecimento ou mesmo o aprofundamento de questões essenciais na vida de cada cidadão, para que você, ouvinte, após as explanações de cada um, possa formar sua opinião ou mesmo tirar dúvidas sobre o assunto. Nossos convidados têm aí 3 minutos para dar a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Conosco, nós estamos recebendo hoje no quadro aqui Cospe Fogo, o pastor Dinarte. É teólogo, mestre em missiologia e possui 24 anos de pastorado, 20 deles na Igreja Batista Boas Novas, em Campo Grande. O pastor é contra a união homoafetiva, pois acredita que a família deve ser formada por homem e mulher, o que o religioso trata como princípio universal. Do outro lado, Sérgio Teixeira é natural do Ceará, há 16 anos vivendo em Mato Grosso do Sul, formado em administração de empresa, é fiscal tributário concursado do governo do estado. Produtor cultural, é militante das causas sociais, de cidadania e direitos humanos, sendo cidadão na prática de relação homoafetiva com união estável estabelecida, o que proporcionou a adoção infantil regular. Então está aberto neste momento o quadro Cospe Fogo na FM Capital, no programa Tribuna Livre. Eu já agradeço os dois pela participação aqui, o pastor Dinarte, também ao Sérgio Teixeira. E vamos às perguntas, começando então com o pastor Dinarte. Pastor, todas as pessoas elas não têm o direito a serem felizes, livres, iguais perante as leis, e as leis não devem ser para todos? Bom dia. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Capital FM e também aqui o Sérgio, todos aqui da mesa. Nós somos agradecidos por esse tempo para poder nós debatermos esse tema que tem levado muitos ao questionamento. Mas nós vamos lá, a resposta, não é? Queridos, quanto à felicidade, eu creio que as pessoas buscam a felicidade, digamos assim, qualquer coisa pode lhe fazer feliz, alguém está dizendo. Mas a felicidade, ela tem limites também, né? Por isso eu quero dizer
para o ouvinte e também para o jovem, o Sérgio aqui, que o que eu penso sobre felicidade, ela tem os seus limites. Vamos pensar bem. Eu acredito, como foi mencionado aqui, que a felicidade ela está na família, no casamento homem e mulher. E eu posso falar de mim mesmo, né? Eu sou casado com a mesma mulher há 25 anos, eu tenho meus filhos, e eu encontrei a felicidade ali. Agora, se a pessoa está dizendo, olha, a felicidade pode ser achada em qualquer lugar, é o direito dela, posso até respeitar, mas eu vou por um princípio que nem todo o caminho, né? Porque tem uma verdade na Bíblia que diz que há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte, não é? Isso está lá em Provérbios 14, 12. Sérgio, 1 minuto aí para a sua réplica. Bom, na verdade eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui participando do debate. Na verdade, a minha participação enquanto militante, na verdade, é simplesmente em viver, né, plenamente a minha condição homossexual. Né? Não tenho levantado bandeiras por aí, mas o meu comportamento, a minha atitude frente à vida é que me coloca como um militante. Mas, na verdade, eu não sou militante, não sou especialista sobre homossexualidade, nem casamento homoafetivo. Estou aqui convidado enquanto alguém que vivenciou essa realidade. Concordo com o pastor, eu acho que o casamento ele realmente é um caminho que nos proporciona muita paz e muitas alegrias. Acredito eu que nós estamos aqui nessa vida num processo de evolução permanente, e o casamento ele permite sim essa evolução. Pastor Dinarte, 1 minuto para a tréplica. Pois bem, Sérgio, eu creio que você está dizendo, não estou o acusando, né? Parece que você está relativizando, não é? Trazer a paz, a alegria, mas eu fico ainda por uma premissa, não é? Da felicidade absoluta. Eu creio em coisas absolutas ainda, não é? Por mais que tentamos relativizar tudo neste mundo, relativizam governos, religiões. Portanto, eu ainda primo pela a felicidade encontrada ali, única, específica, que vai trazer para você longevidade de paz e alegria para a vida do homem e da mulher. Bem, nós estamos hoje no programa Tribuna Livre, aqui no quadro Cospe Fogo, discutindo aí, não é, ou colocando a opinião de duas pessoas com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. De um lado, o pastor Dinarte, do outro lado, o Sérgio Teixeira, a quem eu faço uma pergunta, ele tem 3 minutos para a resposta, Sérgio. Você não acha que o casamento ela é uma instituição literalmente heterossexual e a união homoafetiva ela não acaba com o conceito de matrimônio e perverte aí a natureza? Olha, a opção por vivenciar uma relação a dois, nesse caso uma relação entre iguais, né, ela é um processo para mim natural, né? Isso aí é uma possibilidade que ainda bem que no Brasil eu tenho, né, de vivenciar plenamente. Eu tenho o direito, né, de escolher com quem eu quero viver, de quem eu quero dividir minha vida, né, e esse direito eu exerci, né? Eu acredito que o casamento, essa questão da felicidade absoluta, como a perfeição absoluta, né, é um ideal. Eu acho que a gente tem sim que colocar isso como um norte a ser percorrido, mas eu acho que é uma grande ilusão a gente achar que em algum lugar a gente vai encontrar alguma coisa absoluta, né? Isso no casamento também. O casamento é uma tentativa da gente crescer como pessoa. Eu acho que na relação é que o ser humano cresce. Eu não conseguiria estabelecer uma relação heterossexual com uma mulher, e se isso fosse o único caminho para se chegar a essa felicidade absoluta, realmente eu estava condenado desde sempre à infelicidade absoluta. Então, acredito dessa forma, né, que é uma questão de vivenciar plenamente o que a gente quer viver. E o Brasil hoje está permitindo isso. Pastor Dinarte, 1 minuto para a réplica. Mediante a pergunta e a resposta do Sérgio,
esse conceito do casamento, homem e mulher, é um conceito, vamos esquecer aqui um pouquinho, eu até trouxe a minha Bíblia, não vou usá-la como se fosse assim. Às vezes a pessoa quer pegar a Bíblia e bater com a Bíblia nas pessoas, não é? Eu até trouxe a Bíblia da minha esposa. De repente, alguém quisesse alguma citação que eu confirmasse onde está, eu poderia encontrar. Mas vamos pensar assim, Sérgio, que o conceito de matrimônio, quando não é homem e mulher, eu vejo como uma aberração da natureza. Eu vejo como uma agressão a princípio. Vamos pensar em coisas universais. Aquilo que é regional, nós até concordamos que não precisa ter em todo lugar, mas tem coisas que são universais, conceitos mundiais. Por exemplo, a família. Por que todas as nações adotam a família, o casal? Não é? Então é para a gente refletir aí. 1 minuto para a tréplica, Sérgio. Olha, o casamento homem e mulher, ele leva à procriação, certamente, né? Eu não consigo com um outro homem procriar, né? Mas eu acredito que exista o que importa nessa situação olha, eu não tive a escolha, tá? Eu não tive a escolha de ser homossexual. Eu apenas optei em viver a minha essência. Se eu me negasse a isso, eu estaria estabelecendo sim uma relação de aberração. Se eu hoje estabelecesse um casamento com uma mulher, aí sim nós estaríamos tratando de uma aberração, porque estaria indo contra a minha natureza. Não houve escolha aqui. Eu nasci homossexual, como você deve ter nascido heterossexual. Então a questão é muito simples. Eu me aceito e vou viver plenamente a minha sexualidade, ou não? Não vou estabelecer uma relação de aberração, mas vou ficar infeliz, excluso de um processo afetivo e sexual. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que às vezes estão passando aqui, tanto na réplica como na tréplica de 1 minuto, mas é porque às vezes na resposta não está sendo utilizado todos os 3 minutos, por isso nós estamos abrindo esse espaço aí, mas sempre utilizando poucos segundos aí, além de 1 minuto, tanto para a réplica como para a tréplica. Sérgio Cruz. Primeira pergunta para o pastor Dinarte. Pastor, o senhor não considera que as crianças de gays e lésbicas devem ter os mesmos direitos que os filhos de casais heterossexuais? Olha, eu venho de uma família tradicional, Sérgio, porém, eu fico a pensar o seguinte: a sociedade já tem muitos problemas, a família tradicional já tem muito problema. Quando nós consultamos, como eu trabalho com pessoas carentes, famílias em geral, eu vejo que se a gente resgatar o valor da verdadeira família, nós vamos solucionar os problemas. Parece-me que o movimento, o casamento homoafetivo, parece que ele quer ajudar a resolver o problema, mas eu creio que cria problema. E quando adota crianças, eu vejo que essas crianças terão problemas posteriormente, porque esta criança, ela vai entrar num ambiente que, não vou dizer que a supremacia, a maioria vai esmagá-la e tal, dizer que a maioria está certa aqui, não vou ser moralista aqui, porém, eu vou pensar assim, que toda criança tem o direito de ter pai e mãe. Porém, esse pai e mãe, eu vejo como um princípio homem e mulher, para ela pegar a característica do pai e da mãe. Eu não sou totalmente, digamos assim, homem, eu totalmente mulher. Eu recebi genes do meu pai e da minha mãe, o que me fez assim. Portanto, eu vejo que a criança, ela tem o direito de ter o seu pai e a sua mãe sendo homem e mulher. Por isso que eu não acredito que a família possa ser constituída desta maneira, por causa de um princípio universal. Como eu disse, se esquecermos a Bíblia aqui, se nós todos fôssemos ateus, nós íamos dizer o seguinte: olha, a melhor maneira para a sociedade viver bem é homem e mulher. Entendeu? Assim a criança ela terá
um lar, pelo menos, um pouco mais ajustado, aonde ela vai poder, com todo o que o governo não oferece, ainda a família ela é a célula máter da sociedade. Eu creio que ainda ali é um ambiente o melhor para ela receber carinho, receber amor, receber proteção. Sérgio Teixeira, 1 minuto para a réplica. Pastor, acredito sim que a família é esse ambiente mais propício para uma criança. Uma família equilibrada, uma família madura emocionalmente, sim. Seja ela em qual formação for. Uma criança que aos 10 anos perdeu pai e mãe, ela perdeu pai e mãe. E eu acolhi com meu parceiro uma criança que perdeu o pai e mãe e que tem um mundo de problemas. Assim como eu também, para mim também foi um problema resolver essa questão da homossexualidade. Também tem um monte de questões aí. Então, a vida da gente é cheia de problemas. Cada um que resolva os seus. Essa criança, acredito eu que ela está melhor conosco do que se estivesse num asilo. Ou com alguém da família que, por favor, resolveu acolhê-la. Nós acolhemos por amor. Para dar um futuro melhor. Dentro de uma situação que já existia. Que era a inexistência de pai e mãe. Pastor Dinarte, 1 minuto para a tréplica. Olha, se eu fosse partir de um princípio bíblico, aquela criança, no caso específico que você mencionou, eu creio que os próximos ali, a família extensiva ali, que deveria acolher. Não sei o caso, mas toda a família, toda criança, ela tem um tio, ela tem um padrinho, ela tem um avô, uma avó, um responsável. Eu creio que ali ela encontraria o ambiente. O princípio lá da lei veterotestamentária fala que a criança ela era colocada no seio próximo à família. Não existe nem caso da família dela ser jogada em outra família, e muito menos ser jogada na mão de 2 homens ou de 2 mulheres. Sérgio Cruz, a sua pergunta para o Sérgio Teixeira. Tentar puxar é o seguinte: como muitos outros grupos que são entendidos como diferentes, os homossexuais estão sujeitos à incompreensão e preconceito. Você que assume essa condição homossexual, como é que você convive com esse preconceito? 3 minutos para a resposta. Sérgio, eu desde sempre eu procurei ser muito transparente, desde muito jovem. E eu percebo que a verdade, a transparência, ela é uma arma muito poderosa contra o preconceito. Eu percebo que a partir do momento em que eu tomei essa atitude, desde lá da minha adolescência, na minha família, eu consegui uma vida muito mais tranquila, né? Então, a sociedade realmente ela impõe algumas situações muito chatas. A mentira, você se esconder. Quantos adolescentes, né, foram expulsos de casa quando se assumiram homossexuais? Graças a Deus eu não vim de uma família que foi capaz de fazer algo nesse sentido, até porque a minha assunção se deu realmente na adolescência. Então, eu só gostaria de dizer que eu acredito sempre na verdade, né? Eu acredito sempre em você ser transparente, você ser realmente o que você é. A partir do momento que se é verdadeiramente algo, as coisas fluem de uma forma melhor, né? Então, não fiz a opção de gastar energia me escondendo, fugindo, mascarando, mentindo. A minha opção não passou por aí. E uma pseudo ou qualquer possibilidade de heterossexualidade na minha vida seria uma grande mentira. Seria uma grande infelicidade. Pastor Dinarte, 1 minuto para a réplica. Sérgio, é o seguinte. O Sérgio Cruz fez a pergunta quanto a sofrer preconceitos. Eu vou dizer aqui que eu não tenho nenhum preconceito. Eu também ensino os meus filhos. O meu filho tem amigos homossexuais. Eu ensino aquele que viveu fora do país, fez muitas amizades, esteve morando na Inglaterra. As minhas filhas nós ensinamos também, e eu ensino isso também na igreja. O preconceito realmente ele é terrível, não é? Nós temos que buscar aceitação. O preconceito não pode nos dividir, não podemos jogar as pessoas à margem da sociedade. Como nós não temos preconceito, eu ensino isso na minha comunidade, quanto a
rejeitar as pessoas porque ela tem aquela opção. Nós queremos acolher a todos, né? E ensinar princípios que vão ajudar a sociedade a ter uma melhor sociedade. Então, da minha parte, não espera nenhum preconceito. 1 minuto para a tréplica. Bom, eu gostaria de depois até de saber como é que a Igreja Batista ela se posicionaria na minha situação, eu, um homossexual, em uma união estável, né, e acolhendo uma criança, um adolescente, caso eu chegasse lá e fosse me tornar fiel, né, membro da igreja. Membro da igreja. Já está estabelecida a condição, homossexual, casado com filho. Você quer, eu posso responder depois. Na verdade, a minha tréplica é uma pergunta. E, na verdade, essa pergunta a gente vai abrir daqui a pouco no programa. A pergunta é entre vocês aí, para que tenham algumas dúvidas a tirar. Claro que é uma pergunta interessante e que, com certeza, o pastor Dinarte não vai fugir da resposta e vai dar a resposta daqui a pouco no programa Tribuna Livre. São 8 horas mais 9 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Ainda tem uma pergunta sua, seu Sérgio Cruz? Não, já fiz as Já fez as duas? Então, volta para mim. Então, farei a pergunta agora para o pastor Dinarte. Pastor, a família não é aquele lugar onde existe amor e companheirismo? Então, nós não podemos confundir o amor e companheirismo em aceitar também... aceitar tudo, não é? Eu parto de um princípio que esse amor e companheirismo, ele tem que ter seus limites também, tem que estar estabelecido, porque eu posso criar outras formas também de amor e companheirismo. Não estou aqui comparando o amor e companheirismo do Sérgio aqui com o seu companheiro, como se fosse como fosse os animais, mas eu não posso, mas a gente pode criar amor e companheirismo, que tem pessoas que criam amor e companheirismo até com animais. Então é muito perigoso, é muito relativo, então a gente tem que ter muito cuidado, que esse amor e companheirismo, ele é sofredor também, porque o amor é sofredor, parte do princípio que você tem que ir até o fim, mesmo que... Porque a gente, na verdade, o princípio não é o amor, mas é o compromisso, porque o amor esfria e acaba. Mas quando você tem compromisso, você vai ficar com a sua companheira até o fim, mesmo que esteja enferma, que esteja ali passando por situações, você vai estar ali com aquela pessoa, porque você fez um juramento, um voto, vou estar com você em todo o tempo, na dor, na tristeza. São coisas que eu apregou, são coisas que eu ensino quando eu realizo um casamento, e eu passo por isto. Quando a minha esposa fica doente, não significa que eu tenho o direito de optar por uma outra pessoa. Então eu vejo o meu compromisso está acima do meu amor. Sérgio Teixeira, 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu acredito que a família é um ambiente realmente amoroso, afetivo, independente de qual seja a formação. A minha relação, o meu casamento, a minha família é de muito afeto. Muito mais afeto que muitas famílias que eu vejo por aí, né? Heterossexuais inclusive. Eu acredito que não dá para generalizar realmente nada, né? Cada caso é um caso. A relação por si só é muito difícil, independente da formação que ela se estabeleça, né? E a família... Torço que as famílias se tornem cada vez mais saudáveis, para que os seus filhos também sejam saudáveis, que a partir daí, com certeza, a gente vai ter uma sociedade muito mais saudável, né? Acredito sim na relação, como eu falei já antes, e é isso. Eu não consigo me comparar tendo uma relação com um cachorro, né? Com outro, eu estou me relacionando com alguém da mesma espécie que eu, que tem um raciocínio, que tem uma inteligência e que tem um coração, que ama, que odeia, né? Então, acho que não dá para comparar relação homoafetiva com relação esdrúxula como com um cachorro ou com uma árvore, né? São coisas distintas. 1 minuto para a tréplica, pastor Dinarte. De forma alguma eu quis fazer comparação, eu até justifiquei, nós estávamos falando sobre a felicidade, né? Do encontro, o amor. Eu falei assim, que a pessoa pode encontrar isto em ambientes, como eu mencionei, expor o amor objetos, animais, né? E achar que aquilo ali é amor, né?
Então eu creio que o amor está muito superior a isto, né? A dignidade do amor é muito maior do que isto, né? Então eu vejo assim, quando eu temo a Deus, quando eu realmente busco, eu vejo no Salmo, exemplo, 128, que é o Salmo da família, você vai encontrar ali o homem que teme a Deus. Ele vai ser feliz com a sua esposa, os seus filhos vão estar em volta da sua mesa, né? Então é por isso que eu estou primando por esses valores do amor, que eu vou gerar homens e mulheres dentro da minha casa. Sérgio Teixeira, críticos, eles argumentam aí que gays não deveriam ter acesso ao matrimônio, pois uma vez com este direito, enfraqueceria todo o instituto e tudo quanto ele representa. O que é que você pensa sobre isso? 3 minutos. Bom, nós começamos aqui esse debate apresentando dados, né? E que houve um aumento de 50% nas uniões estáveis homoafetivas. Então, acho que há um fortalecimento, né, desse vínculo familiar que o homossexual está demonstrando nos últimos 2 anos. Né? Independente dos dados em que houve comparando, né, o número de casamentos homoafetivos e o número de casamentos heteroafetivos, parece que os héteros que resolveram não casar mais, né, ou casar menos. Né? Então, nós encontramos, existe talvez respondendo, não existe um enfraquecimento. Existe uma aceitação, sim, de que aquela condição que se colocou inicialmente para a heterossexualidade também nos cabe, e também nos conforta, e também nos ajuda, e também nos protege. Então, eu acredito que, a partir do momento em que um homossexual resolve casar, ele está fortalecendo, né, a instituição família. Pastor Dinarte, 1 minuto para a réplica. Então, Sérgio, quanto aos dados estatísticos, eu tive acesso também anteriormente, e eu vou fazer uma crítica aqui, você terá o direito à sua resposta, né? Eu vejo o casamento homoafetivo como um escape para resolver problemas pessoais. Eu vejo como o aspecto social da pessoa, garantias, pensões e tudo. De repente pode ter dados aí que esteja até errado, mas eu vejo pessoas que estão casando mais por conveniência, não que a família tradicional, o casamento tradicional seja ultrapassado. Isso é uma crise da família realmente brasileira, a família tradicional, que as pessoas estão procurando menos o casamento. Até a crise do país leva as pessoas a não querer casar e ficar em casa. 10 segundos. Então, aí eu vejo um problema a resolver com a família tradicional e não buscar uma válvula de escape. Sérgio, 1 minuto para a tréplica. Bom, essas escolhas mal sucedidas, elas podem acontecer em qualquer contexto. Tanto numa relação, entre um casal heterossexual e um casal homossexual, ou seja lá de que forma for. Escapes existem para todos nós, fugas existem para todos nós. E a gente pode sim, qualquer um, hétero ou não, pode achar que um casamento pode ser a saída para alguma coisa, independente de que coisa seja essa. Minha mãe casou por conveniência e ela é heterossexual. São 8 horas e 16 minutos. Hoje, aqui no quadro Cospe Fogo, nós estamos discutindo ou levando até você, não é, o assunto casamento entre pessoas do mesmo sexo. Estamos conversando aqui com o pastor Dinarte e do outro lado o Sérgio Teixeira. Recebo aqui, olha, eu não tenho preconceito, só não aceito. Família é homem e mulher, é o Paulo que participa. Eu acho que o importante, olha, de repente eu não aceito, mas respeito. Eu acho que o que é importante com relação a essa discussão que hoje nós estamos levando até vocês é com relação ao preconceito, essas pessoas, né? E mais do que isso, às vezes pessoas que passam do limite. Nessa segunda parte, eu falo quando passa do limite é atingir as pessoas. Olha, porque é homossexual, precisa apanhar, o que já aconteceu em muitas cidades aqui do nosso país. Eu acho que você precisa respeitar a individualidade, a posição e o que cada um pensa a respeito. Olha, não comungo com o seu pensamento, mas não é por isso que você precisa chegar a vias de fato. Quero agradecer a todos vocês que participam nesta segunda parte do quadro Cospe Fogo. Eles irão fazer a pergunta entre si. 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a tréplica. Começo então
com a pergunta do Sérgio Teixeira para o pastor Dinarte. Sérgio. Bom, então eu vou só fazer um preâmbulo aqui. Já que o senhor citou várias vezes a Bíblia, eu gostaria de dizer inicialmente que a igreja ela não é um ambiente que me é confortável por uma série de limites, né, que ela impõe. E se eu vivo dentro desses limites, eu não seria o que eu sou hoje, né? Então eu perguntei para o senhor antes, como é que no caso da Igreja Batista, ela se posiciona em relação a alguém como eu, que sou homossexual, casado e tenho uma criança sob nossa guarda, né? Caso eu quisesse chegar, né, como é que eu chegaria e como é que vocês me receberiam? 2 minutos para a resposta, pastor Dinarte. Muito bem, Sérgio. O seguinte, primeiro eu agradeço aqui os amigos do WhatsApp, né? Às vezes também eu não comungo, às vezes não sou moralista, né? Às vezes com radicalização, porque isto não vai levar a lugar algum, não é? Eu não estou aqui para condenar os homossexuais ao inferno, que muita gente quer condenar. E ao contrário, nós queremos acolher. E quanto à sua pergunta, como que a igreja acolhe? Exemplo, para a minha igreja, eu posso falar por minha igreja, são diversas denominações, nós vamos acolher a sua família lá. Você pode participar das atividades, louvar a Deus ali conosco. Agora, nós temos uma dificuldade, quando se torna-se membresia. Membresia, isso é a doutrinação, todo segmento tem doutrinação. Né? Se você levar o seu filho, ele vai ter uma classe para o culto, ela vai estar junto com as outras crianças, ela não sofrerá preconceito, nós nem devemos mencionar, nós os adultos, porque nós queremos acolher. Então a igreja vai acolher. A igreja está aberta, a porta está aberta a todos, não é? Então eu vejo como um princípio ali que Jesus ensinou. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então Jesus convida a todos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então todos são bem-vindos para Jesus. Está de braços abertos. A igreja está com a porta franqueada. Por isso eu digo a você: pode ir lá, será bem-vindo. Por mim, o pastor. Agora, a mente de cada um, eu não posso falar pela mente o coração de cada um. Pelo menos a minha família vai te acolher muito bem ali. 1 minuto para a réplica, Sérgio Teixeira. Não, a minha preocupação é exatamente com o meu filho, né? Porque ele chegando lá, né? Quer dizer, nós estamos aqui falando que a união homoafetiva, ela é uma aberração. E ele, com certeza, ele vai ouvir isso na igreja. E qual o sentido de uma criança que está sendo acolhida, né, por 2 homens, que é inclusive o que restou para ele naquele momento, ouvir isso? Puxa, quer dizer então que aquilo que eu estou vivendo, aquele amor e aquele afeto lá dentro da minha família é uma aberração? Então, por isso que eu digo, a igreja hoje, para o homossexual, é um ambiente muito hostil. No que estou me colocando agora, não por mim que eu me safo, mas uma criança de 10, 12, 13, 15 anos, um adolescente, puxa, é uma situação difícil. Bem, agora nós temos aí a pergunta do pastor Dinarte para o Sérgio Teixeira, que terá 2 minutos aí para a resposta. Pastor Dinarte. Muito bem. Ô Sérgio, a família, o Estado, né? Qual que veio primeiro? E o Estado, ele tem que legislar sobre a família? Olha, o Estado, ele deve cuidar daqueles que precisam da sua ajuda. As minorias, elas sempre vão requerer um cuidado especial, que é nesse cuidado que vai haver a isonomia. Então, se a minoria ela não é vista, né, se eu for tratar vamos escolher aqui alguma coisa pela maioria, eu vou sempre sobrar. Então o Estado ele precisa regular isso sim, para que a gente consiga chegar numa igualdade. Afinal de contas, todos nós somos iguais perante a lei. Isso tem que ser válido, tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa. E sim, a regulamentação pelo Estado nessa situação se faz importante. Então você acha que o Estado ele tem supremacia sobre a família? O Estado ele tem supremacia sobre o individual. Porque nós estamos numa sociedade e a gente precisa viver de forma harmônica. O que eu tenho observado é que o Estado ele está ingerindo na família. E eu vejo que a família foi criada primeiro
para depois vir o governo. Eu vejo lá, Adão e Eva. É um princípio lá, se alguém quiser considerar como lenda e tal, tudo bem, cabeça de cada um. Adão e Eva. Família. Agora, Deus disse para eles, vão governar tudo. O governo está ali. Depois, Deus, preocupado com as nações que surgiram, cria uma nação de Israel para ser modelo e padrão para todas as outras nações. E no propósito eterno de Deus tinha a igreja. Então, são 4 coisas indestrutíveis. Então, por mais que alguém queira destruir a família, por qualquer segmento que queira criar, é impossível destruir a família tradicional, homem e mulher. Na verdade, depois eu quero afirmar, eu não concordo com a palavra casamento homoafetivo. Acho que é uma união estável entre vocês. Casamento é uma palavra muito estrita à igreja local. Bem, foi utilizado 2 minutos aí, né, nesse bate-papo, nessa conversa entre eles. Ainda tem 1 minuto, se alguém quiser aí, se o Sérgio quiser utilizar esse 1 minuto, ou mesmo o pastor Dinarte, porque eram 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a tréplica, e nesta resposta os 2 participaram, então tem ainda 1 minuto se alguém quiser fazer aí alguma consideração com relação a esse tema. Não tem necessidade? O pastor também não? Vamos tocar. Olha, eu recebo aqui do WhatsApp, hétero ou homo, todos têm direito à felicidade, né? É um ouvinte participando e já dando... Você me dá uma licença? Pois um minutinho? Pois não. Eu acho que o Estado ele não interfere, ele não cria uma realidade, ele acolhe uma realidade. Então ele regulariza algo que já existe. Ele não está criando o casamento, ele não está criando a relação homoafetiva, não está criando a união estável, ele está apenas proporcionando uma regulamentação do algo que já existe, propiciando assim uma série de direitos e garantias para o ser humano que está vivenciando aquela situação específica. Então, não é questão do Estado não estar interferindo, ele está apenas acolhendo uma realidade que não existe. São 8h29, faltando 1 minuto para encerrarmos aí o programa Tribuna Livre, e claro, nessa sexta-feira o quadro Cospe Fogo. Eu vou aproveitar esse tempo, primeiro para agradecer a participação do Sérgio Teixeira aqui no programa Tribuna Livre, ao pastor Dinarte, a você que está nos acompanhando, né, tirando suas dúvidas, e ao mesmo tempo ouvindo de cada um, né, o lado que defende, e você pode tirar a sua conclusão. O mais importante de tudo, eu acho que é o respeito que cada um deve ter com a pessoa. E, mas puxa vida, como é que eu vou? Eu estou num restaurante, mas ninguém chega num restaurante, eu acho que o Sérgio também deve, pode falar a respeito disso. As pessoas falam, mas eles chegam, essas pessoas homossexuais, e que você que tem seu namorado, ou a menina que tem a namorada chega e aí quer escandalizar no sentido de beijar, ficar abraçando. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que esse é o problema maior hoje da sociedade, Sérgio. Não sei se você concorda, de ver 2 pessoas do mesmo sexo se beijando e de repente se escandalizar. Puxa, mas como que pode? Como é que eu vou explicar isso pro meu filho? Você acha que realmente é essa uma das preocupações hoje da sociedade? Olha, se eu chego num restaurante e vejo alguém se beijando, né, escandalosamente, vai me incomodar, independente dela ser 2 homens, 2 mulheres ou 2 homens, né? Isso aí é uma questão que é muito... Não é um local. Da adequação, né? Agora, eu gostaria muito, sim, de poder chegar nos lugares com o meu namorado, poder fazer carinho, poder fazer uma carícia, poder dar um beijo no rosto, poder dar um selinho, como todo mundo faz. Então, se isso é um escândalo, eu acho que a sociedade realmente tem que refletir sobre isso e repensar, porque seria um escândalo também um homem e uma mulher dar selinhos num restaurante. Pastor Dinarte, agradecendo a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, né, colocando aí, e eu acho que as pessoas também participando, colocando o lado religioso nessa discussão, mas eu acho que é muito importante você participar, discutir sobre o assunto, e é aquilo que nós falamos. Sem violência, eu acho que isso é o mais importante, não é? Respeitar realmente a posição de cada um é o mais importante. Claro que o senhor coloca na sua igreja, prega para os membros, não é, que o casamento heterossexual é o normal, mas é a opinião, e que colocou aqui. Eu acho que foi um bate-papo, não foi uma discussão, mas um bate-papo bastante interessante, e que levou a população realmente a pensar, a refletir um pouco mais.
Eu agradeço esse tempo. Realmente, o propósito aqui não é nós criarmos mais divisões. O propósito, realmente, o propósito também do rádio aqui é a gente levar a sociedade a refletir, a repensar também o que é realmente valores, né? Se nós não estamos sendo realmente xenofóbicos, se nós não estamos sendo realmente homofóbicos, se nós não estamos afastando as pessoas de nós, né? Em vez de acolhê-las. Agora, quanto à doutrinação, eu creio que isto se faz, eu não faço lá do púlpito da minha igreja, não condeno ninguém ao inferno, mas nós ensinamos nas nossas classes, olha, esses são princípios, esses são valores que nós pregamos, cremos que isto está na palavra de Deus e que o casamento, que eu não chamo de casamento, vou chamar de união estável, que vai trazer segurança para o homem lá, mulher e mulher, mas eu creio que o melhor meio para a sociedade se organizar é o casamento hétero. Homem e mulher, criando filhos, educando filhos para uma boa sociedade. Obrigado. Nós é quem agradecemos então ao Sérgio Teixeira e ao pastor Dinarti.